Boa tarde, irmãos, e bem-vindos a este nosso programa, já conhecido, a Nossa Fé, Nossa Vida, aqui transmitido cada domingo e repetido nas terças-feiras, no canal católico aqui da Diocese de Fresno, canal 49. Estamos aqui, como sempre, esperando a sua presença e querendo compartilhar convosco a Palavra de Deus. Hoje, o 19º domingo do tempo comum, se vai-se contando há 34 semanas no tempo comum, estamos no 19º, já passamos a metade, não? Queremos dizer que, estando já em agosto, já estamos mais da metade do ano já feito e falta pouco para chegar ao fim do ano, liturgicamente e no calendário ao mesmo tempo. Que há o tempo para correr, João, não é? Por isso eu fiquei velho sem dar por isso. O tempo passou muito depressa. Nós todos passamos em frente de um espelho e dizemos: o que é que passou com o jovem que andava aqui? É o espelho que já não está bom. Já não está, deixa-lo. Dentro do coração está novo, não é só. Estamos novos já dentro. Então, estamos aqui para hoje ouvir a Palavra de Deus. Ao meu lado, o diácono João Sousa, de Hanford, Santa Brígida, e eu, Daniel Ávila, leitor das vocações aqui na Diocese de Fresno. Nós vamos começar com este grande Evangelho de São Mateus. Estamos ouvindo a Boa Nova de Cristo e um convite, não? Um coisinha inesperado, que quando nós encontramos Deus nos momentos atribulados ou atormentados da nossa vida, e Ele nos convida a fazer uma coisa inesperada. E nós então temos que responder. E essa resposta pode levar-nos ao encontro mais profundo com Cristo. Se temos a valentia, a força para dizer sim, aqui vou. E vamos ouvir hoje um desses momentos na vida de São Pedro, em que ele teve uma oportunidade para fazer uma coisa inesperada, para encontrar-se mais com Cristo, e o que é que passa com ele. Sem mais demora, vamos ouvir a Boa Nova do Senhor. Sim, Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo a violência do vento, começou a afundar-se e gritou: salva-me, Senhor! Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encontramos Jesus num barco e no mar. Um dos lugares mais favoritos que eu gosto de encontrar Deus é perto do mar. E muitas coisas acontecem lá, quando estamos à vista desse grande poder, desse grande momento, força de Deus que se encontra no mar.
e neste momento é um mar mais pequenino, vamos dizer o Mar Galileia, não é um mar grande como o Mar Atlântico, não é? É um lago. É um lago, mas dizem ali Mar como de aquele Galileia. lago atrás de Los Banos, talvez pelo tamanho dele, não? Pode ser, não sei se é Mais tão ou grande menos. como isso. Talvez nem sequer. Isso é feito por os homens e Yeah. acho que é mais grande que o Lago de Galileia. Ok. Mas falem de mar, porque era uma água de onde iam pescar, não? Só iam lá a echar suas redes e buscar peixes. Mas neste momento é um encontro de fé. Vemos uma coisinha, a cena, não? Jesus tinha estado ensinando. E vale a pena que nós podemos dizer que os discípulos foram obrigados por Jesus a entrar no barco e saiu. E Jesus, para onde é que foi? Ele foi a rezar a sós com o seu Pai. É bom notar sempre estes momentos no Evangelho quando este facto é assim sublinhado, não? Que Jesus foi orar a sós com o Pai. Jesus é pessoa de oração e os encontros que uma pessoa tem com Ele é muitas vezes pela oração. Jesus tem a necessidade, sendo o Filho de Deus, Ele tem ainda essa necessidade de ir a estar com Deus a sós. Eu acho que a importância disso é muito, muito grande. Yeah. E há um outro elemento também aqui nisto. Ele tinha acabado de fazer um milagre muito grande. Ele multiplicou os pães e os peixes e deu de comer a uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E aquilo foi assim um momento extraordinário e de glória para ele. E ele, em vez de estar ali a receber a glória e o louvor por uma grande coisa que fez, foi quando ele mais procurou a oração. E talvez isto é uma lição para nós, de que na vida, quando as coisas nos correm bem, é que a gente se deve abeirar mais do Senhor e rezar e estar junto dele. Porque, por natureza, quando as coisas nos correm mal, a gente vai logo à procura do Senhor. Senhor, salvai-me, senão eu vou-me afundar. Mas quando as coisas nos correm bem, a gente tem tendência a esquecer-se de Deus. E o Senhor Jesus dá-nos aqui um belo exemplo de que mesmo quando as coisas correm bem, a gente precisa da oração. A toda a hora. Para que nós dirigimos tudo para Deus, porque senão podemos ficar a pensar, eu fiz um trabalho bem feito. Não, não há nada a fazer com eu. As coisas trabalham segundo a graça de Deus e a vontade de Deus, não é? Então, isso é importante que Jesus também, não sabemos, gostávamos de saber se alguém tinha uma câmara de vídeo aí para gravar o que Jesus falava com o seu Pai ou como é que ele expressava-se. Só podemos imaginar, estava Jesus agradecendo o Pai por esta manifestação que ele tinha realizado para esta multidão. Estava ele ainda discernindo o seu plano, a sua vocação, o que é que ele vai fazer neste mas caso. no cameras allowed. No cameras allowed, não se permitem, mas seria bom saber como é que ele acerca-se ao seu Pai. Não, ele mandou, algum discípulo queria ficar atrás com ele, porque aqui ele diz, ele obrigou os discípulos a subir para o barco. Talvez o Pedro ou outro disse, fica atrás contigo, quero ver o que é que tu vais fazer. Ou então, pronto, tu fores, eu também vou. Não, vocês vão todos para o barco e vão para o outro lado. Mas, afinal, Jesus não foi para casa. Não é? Ele foi orar. É muito importante. Nós também procuramos este tempo, sendo coisas boas, sendo momentos bons ou momentos difíceis. A oração para nós é uma coisa que tem que ser central na nossa vida cristã, porque se nós não tomamos tempo para oração, e não é só fazer orações ou só rezas, nós temos que procurar esse tempo em que estamos na presença de Deus e estamos em comunhão com Deus. Eu acho que isso é muito importante para sustentar-nos na nossa vida. E estamos para estar. Não estamos só para dizer as rezas e já nos vamos embora. Acabou a reza, vamos embora. Não, a gente está para estar. Isto talvez faz lembrar um retiro, não é? Seria uma coisa boa que todos os que pudessem fizessem um retiro anual, não? Um retiro seria bonito para todos os que podem. Muitas vezes pessoas pensam, não tenho tempo para isso. Só então podemos fazer um retiro diário, que nós temos que retirar-nos da nossa vida ocupada e tomar um coisinha de tempo com Deus cada dia. 5 minutos a sós com Deus
é muito importante para a nossa vida. E não há ninguém que não pode deitar esse tempo, pode sacrificar esse tempozinho, da mais jovem criança até a pessoa mais idosa. Nós podemos dar esse tempo a Deus. Não era o arcebispo Fulton Sheen que fazia 1 hora de adoração diária, todos os dias, ele estava diante do Santíssimo Sacramento, 1 hora em oração. Até escrevia suas homilias em frente do Santíssimo, não? E então, a gente não pode dizer que ele estava lá esse tempo todo, todos os dias 1 hora, porque não tinha nada que fazer. Não. Ele tinha tanto que fazer que ele tinha que estar ali 1 hora, porque senão a gente esvazia-se. A gente está sempre em ação, a gente está sempre lá fora. A gente de vez em quando tem que vir para casa e fechar a porta. Isso até é parte da regra de muitas ordens. A Madre Teresa de Calcutá, fez isso parte do regime das suas freiras. Elas todas, com tudo que elas têm que fazer, acolhendo os doentes, os pobres, os moribundos, tudo o que elas fazem, elas têm que começar cada dia 1 hora santa em frente do Santíssimo. Isso é parte da regra da vida delas. Bem, 1 hora para nós pode imaginar que é muito. Eu tive a experiência quando estive em Hanford, e João ainda faz parte disso, lá na capela da oração, da adoração perpétua, não? A adoração. Há pessoas que, já começamos isso, foi em 2000. Há pessoas, estou desde o começo. Há pessoas como vós, que já há 14 anos, 1 hora... 15, porque o ano 0 foi 1 ano. Ou sim, 15 anos, que estão 1 hora cada semana dedicado a isso. E, bem, é uma coisa que torna-se não obrigação, mas oportunidade. Não e uma necessidade. A gente se não faz, a gente depois de se acostumar a estar 1 hora diante do Santíssimo todas as semanas, se não vai, se por qualquer motivo acontece de não poder ir, há um vazio, há uma falta. E parece-me que Jesus também sentiria isso. Estava lá entre o povo, mas ele sentia a necessidade de se encontrar com o Pai do céu em oração e por isso retirou-se. A gente retira-se para diante do Santíssimo Sacramento. A gente pode encontrar um local dentro da nossa casa onde possamos estar em oração e calmos na presença de Deus. Porque Deus aprecia quando nós não estamos em oração com Ele às pressas, às carreiras. Parece que Ele é um extra. A gente não tem bastante assim, tempo para Ele. E então a gente passa lá, ok, Senhor, mas eu vou-me embora, tenho coisas mais importantes. Não é? E o Papa passa 2 horas em oração todos os dias, das 5 da manhã às 7 da manhã. Antes de começar o seu dia, já ele esteve a falar com Deus durante 2 horas. E vai supercarregado, não? Supercarregado nos 2 sentidos. Com o trabalho que ele tem para fazer, mas sobrecarregado a sua bateria, a sua energia para fazer o que ele tem para fazer. Bem, a oração é importantíssimo, porque encontramos momentos na vida em que não esperamos, coisas que vão passar à nossa frente e momentos em que nossos barcos sentem-se que se vão drown, how do you say drown? Afogar? Os barcos vão afundar. Só precisamos então a prática de conhecer Deus presente conosco. Vamos falar uma coisinha de um barco e um santo que no momento tinha uma coisinha de dúvida. E como é que Jesus trabalhou com ele? Quando voltamos? Tomamos agora o nosso intervalozinho e então voltamos daqui a 60 segundos. Até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Então, aqui estamos outra vez para continuar falar sobre um encontro com Jesus e São Pedro. Nessa cidade da oração estávamos a tocar antes e só para sublinhar mais uma vez, a oração que não tem que ser coisa prolongada, mas a qualidade. A quantidade não importa tanto, é a qualidade que nós oferecemos a Deus. Eu ouvi uma vez num retiro uma freira que disse-me: vamos à oração muitas vezes pensando que temos que dizer a Deus o que Ele deve saber de nós.
E a coisa é que Deus já nos conhece. Porque é que gastamos tempo dizendo a Deus o que Ele já sabe? A melhor coisa é que usamos este tempo, boca fechada, coração aberto, para ouvir o que Deus quer dizer a nós. E isso é oração. Muitas vezes a boca nunca cala-se, está sempre dizendo orações e orações, e o coração está aí, mas não está tanto metido. A melhor coisa seria fechar a boquinha e abrir o coração e dizer, ok, Senhor, aqui estou, fala-me, não? Esta oração, então, segue depois um momento de encontro. Jesus mandou os discípulos no barco, adiante dele, ele foi a rezar, ou fazer oração, e quando ele decide acercá-los, o barco está tendo problemas. Eles estão encontrando um vento contrário e o barco está a sacudir-se e eles estão a pensar que não vão sobreviver esta noite. E Jesus vai acercando a eles. Há muitos elementos desta história que é muito interessante, mas quando, podemos tocar alguns deles, quando Jesus ia chegando a eles, ele fala-os, tende confiança, sou eu, não temeis. São palavras que nós queremos ouvir todos nos momentos mais atribulados da nossa vida. Mas eles estavam assustados. Estavam assustados. E ele responde a esse assuste com essas palavras. Primeiro, tende confiança. Porquê? Porque sou eu. Não temais. É muito importante que nós podemos ouvir essa verdade, que Jesus está ao nosso lado. Qual é a coisa que nos deve fazer-nos temar, ou ter medo, ou qual é a coisa que nos deve levar a perder confiança em Deus? Temos de ter essa confiança absoluta. Então, será que uma das lições é, se Jesus está presente e se nós estamos na amizade de Jesus, não há que ter medo, mesmo que a tempestade seja muito, muito grande? Isso. A medo vamos ter, porque somos seres humanos. E a medo é uma coisinha necessária, não é? Medo é uma coisinha necessária. Se nós não temos medo, minha mãe dizia de vez em quando, olha, não tens medo nem vergonha. Se não temos medo e vergonha, fazemos coisa que nós não devemos fazer. Mas a medo pode ajudar-nos a não meter-nos nas coisas que não devemos meter. Mas medo sem razão, um medo assim, sem Deus, é uma coisa que nós não devemos ter. Mas na vida, quando os problemas batem à porta, a gente tem medo. E até mesmo que a gente se sinta na amizade de Deus e tudo mais, quando nos dão uma má notícia, a gente tem medo. Quando alguém nos diz, olha, tu foste diagnosticado com câncer. E a gente diz, ok, eu sou muito amigo de Jesus, não tenho medo. Temos um choque sempre. Mas a coisa é que se nós ficamos nesse choque, se nós ficamos congelados, sem poder mexer, sem poder atuar, então a fé de que é que nos serve, não? Sim, temos um choque e nós temos que assim sacudir uma coisinha, então eu tenho que pensar agora o que é que eu vou fazer, porque tendo fé é uma coisa que nos dá força, não? Yeah. A gente ouve contar de pessoas que têm situações muito difíceis. Não, alguém que recebe a notícia, por exemplo, de um filho que está num acidente, ou de repente recebe um bill em casa muito grande, não sabia que tinha que pagar e não tem dinheiro e como é que vai ser e tudo mais. E nessas alturas a gente deve fazer como Jesus, procurar um bocadinho a solidão com Deus e encontrar-se com Ele para receber forças. Mas não quer dizer que não vamos suar, que não vamos ter um bocadinho de receio. Não queremos negar a natureza humana. Isso é parte da natureza humana. Mas o que Jesus nos diz aqui é muito importante. Não temeis, tem confiança, sou eu. Não? Essa que é a palavra importante. Como é que sabemos que Deus está conosco no momento de tribulação? A única maneira de ter essa certeza é se nós estamos com Ele diariamente. Se nós andamos com Deus diariamente, se nós gastamos este tempo em oração diariamente, no bom, no mal, quando não há nada passando, mas é parte da nossa rotina. Quando vêm as tormentas na nossa vida,
Já temos a prática. Já sabemos que, nisto, tem que voltar a Deus, não? E uma das coisas que os fez assustar foi o facto de Jesus estar a andar sobre a água, sobre o mar. E eles assustaram-se com isso. E Deus faz tantas coisas na nossa vida. Deus faz tantos milagres que a gente nem se apercebe. E a gente às vezes não se assusta ou não repara mais porque nem sequer damos por isso. Deus passou na nossa vida e a gente não deu por isso. Também temos a andar como os discípulos andavam, com os olhos abertos. Eles estavam no mar cheios de medo, mas estavam com os olhos abertos. E quando viram Jesus, assustaram-se. E a gente, quando vir Jesus, deve-lhe pedir o que precisamos, mas ter confiança nele. Sim, eu acho que isso é uma das duas coisas que esta leitura me faz pensar, que para mim são muito importantes. A primeira é esta, que Jesus aparece-lhes, mas de uma maneira inesperada. E muitas vezes nós pensamos, Deus vai fazer isto, ou Deus vai fazer o outro, ou queremos que Deus vai fazer desta maneira. E Deus aparece na nossa vida muitas vezes de maneiras que nós não esperamos. Eles não esperavam ver Jesus andando sobre a água, porque pode ser que eles estavam à procura de Jesus. Pode ser que eles já tinham estado gritando, Jesus, onde é que andas, não? Mas eles não esperavam que ele ia aparecer andando sobre a água. E muitas vezes na nossa vida, quando vem uma coisa na nossa vida, nós temos que olhar para o momento inesperado, a maneira inesperada que Deus vai aparecer na nossa vida. Ou por uma pessoa, ou por um acontecimento, ou uma coisa inesperada. Muitas vezes queremos encaixar Deus, e é assim que Deus faz, e Ele não trabalha fora disso. Não, Deus é grande. Na primeira leitura também, o profeta Elias pensou que ele a princípio estava num terremoto que veio, ou num vento forte, e não era. E ele afinal estava na brisa ligeira da tarde, e lá estava o Senhor presente. Ele também estava em problemas, Elias estava em problemas, ele estava também correndo para salvar a sua vida. Eles estavam a persegui-lo para matá-lo, não? E ele vai à procura de Deus, Senhor, ajudai-me. E ele esperou para Deus vir e esperava que Deus ia aparecer num fogo, num tormento, num terremoto. E inesperadamente Deus aparece numa brisa, não? E essa é uma das lições deste domingo, que Deus vai-nos em maneiras inesperadas. Por isso nós temos que esperar Deus em muitas maneiras, não só uma, não é? Eu gosto daquela parte em que Pedro, ao ver Jesus andar sobre a água, pensou, se ele pode, eu também posso. Se ele me deixar andar, eu também posso. E teve a ousadia de pedir a Jesus que o deixasse andar sobre o mar. Se és tu, mandai que eu venha lá, não? Mas depois ele começou a andar sobre o mar, assim que veio um ventozinho, ele assustou-se e já ia para o mar. E já ia a afundar-se. Mas o que eu penso aqui nisto é, cuidado com o que é que a gente pede a Deus. Porque quando nós pedimos uma coisa a Deus, devemos estar preparados para recebê-la e fazer o melhor dessa coisa. Não é? Pedro pede para andar sobre as águas, Jesus diz-lhe que sim, e ele começa-se a afundar porque duvidou. Passou o momento da sua valentia, passou e ficou tão covarde. Para mim, o que essa lição diz é que Deus muitas vezes vai pedir de nós coisas inesperadas, ou que não pensamos que podemos fazer. Podemos imaginar, eu seria capaz de tal e tal e tal, mas quando a coisa chega, podemos dizer, olha, não sei se posso. E Deus muitas vezes, quando vem ao nosso auxílio, também peça de nós que nós fizemos coisas inesperadas. Outra vez, um Deus das surpresas, não? Por exemplo, uma criança fica com um rim que não trabalha. E agora tem que se pedir a alguém que pode donar um rins. E o pai ou a mãe oferece, olha, podes tomar um dos meus rins para dar à minha criança. Isso é um ato heróico que uma pessoa faz, não?
imagina uma coisa inesperada. A pessoa nunca pensa que vai ter que fazer uma coisa dessas, mas há momentos em que Deus chama-nos a fazer coisas inesperadas. E nós somos capazes, se nós fixarmos nossas olhadas, nossos olhos, em Deus, não? Yeah. Mas quando a gente sente que estamos a afundar-nos, a gente deve dizer o mesmo que o Pedro: salva-me, Senhor. A gente às vezes afunda-se sozinho. Sim. Vamos para a água abaixo, estamos com a cabeça enterrada em água e a gente nem se lembra de pedir ao Senhor. Porque estamos a fazer uma coisa que o Senhor autorizou, ou até mesmo uma coisa que o Senhor mandou. E se a gente sente medo e sente que as coisas nos estão a correr mal, peçamos a Ele: salva-me, Senhor. Pedro teve uma boa ideia. Que não devemos ter esse orgulho ou esse medo, ou não sei o que é. Que essa motivação que diz: não, eu não vou pedir, ou não vou, eu tenho medo, ou eu penso que eu posso fazê-lo sozinho, não vou clamar a Deus. Mas devemos clamar a Deus, não? É um Deus de surpresas. Eu acho que este Evangelho nos ensina muitas coisas, mas a respeito de como é que Deus atua na nossa vida e como é que respondemos a Ele. Uma das maneiras importantes é que nós não tentamos pôr Deus numa caixa. Temos que deixar Deus operar livremente na nossa vida. Deus está trabalhando e vai tocar a nossa vida em muitas diferentes maneiras. E nós temos que estar preparados para responder a esse momento de graça na nossa vida em coisas inesperadas. Coisas que nós não... Cada um de nós tem essas coisas que nós podíamos contar. Eu nunca esperava que tal e tal e tal. Mas acontecem na nossa vida. E quem é de Cristo vê que Cristo está trabalhando disso. Não é? E eles, depois de reconhecerem a presença de Jesus no seu meio e que Jesus os salvou nas horas mais difíceis, aqui diz que eles prostraram-se diante de Jesus e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. É uma boa atitude para a gente imitar. E é resultado do que é que pode passar na nossa vida quando temos esta abertura a Deus e de maneira que Ele quer intermeter-se na nossa vida e a nossa maneira de responder a Deus, nós também vamos ser levados a esse encontro para que mais profundamente podemos dizer: Tu és verdadeiramente Filho de Deus, eu creio em vós. Irmãos, fé e adiante. Obrigado e até domingo que vem, se os quiser. Boa noite.